Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma noite aí de reflexão e de debate, né, onde hoje nós trouxemos duas convidadas aí muito especial, né, a professora Alana e a Silvia Montanelli, né, que logo mais eu vou estar apresentando de uma forma aí bem mais formal para vocês saberem com quem vocês estão refletindo hoje. Né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial aqui de Araraquara, sou docente no Centro Educacional e Técnico aqui também de Araraquara. Além disso, trabalho no consultório particular já há aproximadamente 15 anos, também na cidade de Araraquara. Tenho especialização em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e aprimoramento profissional em medicina bucal pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, mais especificamente aí em doenças psicossomáticas da boca. Né? Então, a nossa live de hoje, ela tem um tema que é terapia ocupacional e saúde mental, desafios e possibilidades na construção de espaços de inserção social, que, como eu falei para vocês, conta com a participação da terapeuta ocupacional, a professora, doutora e pesquisadora Alana Fornereto, que é professora da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, né, onde realiza aí pesquisas no departamento de terapia ocupacional daquela universidade e faz parte também do laboratório de pesquisa La Folia em saúde mental e terapia ocupacional. Também contamos com a participação da terapeuta ocupacional Silvia Montanelli, que tem formação em clínica no método terapia ocupacional dinâmico pelo CETO, e é uma pessoa bem atuante na questão da saúde mental, sobretudo a questão da saúde mental aí no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, tive um grande privilégio de trabalhar por um período aí com a Silvia Montanelli, né? E nesse período foi onde eu aprendi bastante questões aí a respeito do trabalho da terapeuta ocupacional, como é construído esse trabalho e qual o significado que esse trabalho tem, tanto para os pacientes quanto para os profissionais dentro de uma equipe de saúde mental. Então, Silvia, quero até fazer uma surpresa para você, acho que você não estava esperando isso. Essa live ela tem um significado muito grande, porque é uma homenagem que eu venho fazer a você por tudo que você desenvolveu, né, no Centro de Atenção Psicossocial de Araraquara e por tudo que você vem desenvolvendo no CRASMA-A, que é o Centro de Referência Ambulatorial de Saúde Mental do Adulto, aqui de Araraquara. Então, sinta-se homenageada, né, e espero que tenhamos aí um bom bate-papo hoje. E, para vocês começarem, eu gostaria só de colocar aqui a live de hoje, ela conta aí com o apoio de algumas empresas aqui da cidade, né? Então, ela tem o apoio aí do Charmoso Burger, que é a esquina mais charmosa de Araraquara, do Centro Educacional e Técnico de Araraquara, na pessoa da diretora Aline de Pauli, a dona Noemi, a Suíte Papinhas, né, na pessoa da nutricionista Carolina Oliveira. A gente tem também a contribuição da Charmosa Pizza Bar, da Autoescola Central, na pessoa do José, e de um grupo de estudos, né, de psicologia chamado Café Psi, que é coordenado pela Tatiana Machado, onde a gente, uma vez por mês, se encontra para discutir aí as temáticas de saúde mental dentro da nossa cidade e da nossa região. Né? Então, Alana e Silvia, sejam muito bem-vindas, né, a esse momento aí de reflexão e de contribuição aí com a população de Araraquara e região. E para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem para que as pessoas soubessem um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo e, de fato, quem que vocês são. Então, fica com a palavra agora a professora Alana, seguindo a ordem alfabética, e depois a Alana passa a palavra à nossa terapeuta ocupacional, Silvia Montanelli.
Boa noite a todos e todas. Então, eu sou a Lana Fornereto. Inicialmente, eu queria agradecer muito o convite do Paulo para estar aqui com vocês nessa noite. É, é muito especial também para mim participar desse momento, né, em que a gente está aprendendo a se comunicar e a se relacionar de uma outra forma, né, aqui pela tela. Eu sou amiga da Silvia de Seto, né? A gente se formou juntas no método terapia ocupacional dinâmica. Né, a gente também se conhece do meu mestrado, né, Silvia? Então, eu acho que os nossos percursos vão se cruzando e aqui se cruzam novamente. E com o Paulo, tive o privilégio de trabalhar com ele também enquanto fui trabalhadora do Departamento Regional de Saúde, articulando as políticas de saúde mental aqui na região. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, tá bom? Paulo e Alana, muito obrigada por dividir, compartilhar esse espaço com vocês. Paulo, obrigada pela homenagem, realmente fiquei surpresa, eu fico vermelha, você sabe que eu sou tímida. Mas realmente foi um privilégio imenso poder conhecer vocês em toda essa minha trajetória, tá? Trabalhamos juntos, estudamos juntos, e isso estamos, né, tentando fazer novas informações e quem sabe formações também, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês pela presença aqui junto. Ok. Então, meninas, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, seria bem interessante que vocês falassem um pouco aí para os internautas que estão nos assistindo agora e que futuramente irão nos assistir, porque essa live fica gravada, o que é a terapia ocupacional e para que serve, né, a terapia ocupacional e o que faz um terapeuta ocupacional. Posso começar? Pode. Bom, a terapia ocupacional é uma profissão que utiliza basicamente da atividade humana para ajudar pessoas que estejam num sofrimento emocional, psíquico, ou que estejam isoladas, né, estejam excluídas de um cotidiano, e também para pessoas que desejam estar junto com um profissional que entenda que realizar atividades, estar junto, construir uma relação, a gente consegue fazer uma organização desse cotidiano, e isso só tem a crescer e a ir ao encontro de questões saudáveis, né? Então, basicamente, assim, a terapia ocupacional é isso. Tá? Para que serve? Para ajudar as pessoas a ter uma segurança do máximo de capacitação das suas potencialidades, né? Entender que elas são pessoas que não têm algo, mas sim que elas fazem, né? E ao fazer é um projeto para ser, né? E aí estamos dentro desses espaços, ocupando os espaços sociais de uma forma saudável. Tá? Então, resumidamente, de uma forma que fique, né, mais fácil para as pessoas entenderem, é isso. TO é isso, serve para isso. Ok, professora Alana, complementar, por favor. Eu posso, na verdade, eu queria comentar com vocês uma curiosidade histórica, assim, né? Então, acredita-se que a profissão ela tenha surgido entre 1905 e 1915 por um grupo de profissionais com
composto por médicos, enfermeiras, pela Eleanor Clark Slagle, né, e que, a partir daí, esse grupo, então, começa a idealizar essa profissão, e a profissão é fundada, né, em si. Então, tem muitas pessoas que falam assim, é uma profissão muito recente, é uma profissão muito recente. Então, a gente já é centenária, né, é importante a gente ressaltar isso, porque divulgar, na verdade, a importância que a profissão tem, né? Então, naquele tempo, a Slagle, ela veio também, ela pregava isso muito, né? Que, na verdade, essa terapia ocupacional, ela ia acontecer a partir do próprio paradigma dela, então, o paradigma da terapia ocupacional, e que ela ia funcionar a partir do treinamento de hábitos, que ela chamou. Então, a gente pode dizer que é a primeira técnica aí, né? Que operacionalizava aí a nossa profissão. Então, ela esperava que houvesse a possibilidade de mudança de hábitos dos sujeitos que estavam doentes, né, visando a saúde, a realização das atividades, tendo como objetivo a reinserção social. O treino e a personalidade da terapeuta eram características importantes que ela já revelava, né, nesse momento, passando então por um processo de reeducação, né, que esse sujeito doente, adoecido, precisava ter para poder restabelecer a sua saúde. Então, ela muito sabiamente, né, construiu a profissão em cima desse pilar e desta técnica do treinamento de hábitos, e que hoje, alguns termos, por exemplo, para nós do método, alguns termos dessa técnica, eles foram revistos, mas, e talvez atualizados no tempo, né, mas fazem muito sentido. Tem uma participação aqui de uma internauta por nome de Leide Lira, né, que foi minha aluna, e a Leide está sempre participando das lives aí, né? Ela fala que é bem produtiva, as lives são produtivas para ela, e ela vem aprendendo muito, são verdadeiros cursos gratuitos, né? E ela está sempre participando. Então, a Leide, ela coloca quais as ferramentas do profissional TO na saúde mental. A RAPS é um ponto de apoio? Fiquem à vontade, vocês duas aí. Uhum. Sim, desde quando iniciou-se, né, a reforma psiquiátrica, o terapeuta ocupacional teve bastante participação, tanto na forma, né, de conduzir as diretrizes, como na participação na atuação mesmo, né, dos serviços que antes se baseavam em hospitais psiquiátricos, depois foram tendo outros serviços que chegavam a ser intermediários a uma hospitalização e ao atendimento da especialidade, que seriam os ambulatórios, né? Depois, com isso, foram construindo esses hospital dia, que era o início, né, de um CAPES, onde foi com a intenção mesmo de ser substitutivo ao hospital psiquiátrico. Mas isso foi acontecendo em alguns municípios, onde tinham outras estruturas, como hospital leito, né, em hospital geral, leitos psiquiátricos em hospital geral, e então isso foi formando serviços da RAPS, né. Então, assim, o terapeuta ocupacional sempre junto com outros profissionais, e aí a atuação era bastante interdisciplinar, porque a visão era ajudar o sujeito nos seus espaços coletivos, e não mais cuidar das remissões de sintomas, né? E sim torná-los mais protagonistas, participando do seu território, que seriam os bairros, né? E então esses serviços, eles cada dia mais a gente vem estruturando esse tipo de melhorias, né? Posso complementar, Paulo?
Eu acho que o nosso instrumento de trabalho, Leide, ele é de fato, são as atividades, né? A gente não consegue pensar a terapia ocupacional sem atividades. Então, esse é o nosso instrumento de trabalho, e aí quando se pensa atividades, são várias, né? Quaisquer atividades, e eu costumo dizer para as minhas alunas, para as estagiárias, né, que normalmente uma atividade leva a outra. Então, uma pintura, muitas vezes, ela pode levar à compra destes materiais, ao planejamento dessa atividade, onde vai ficar essa pintura, para quem eu vou presentear alguém com ela. Então, nossa ferramenta de trabalho, né, são as atividades de fato. E isso que a Silvia está colocando para a gente, né, da participação ativa do terapeuta ocupacional no movimento da luta antimanicomial, desde a década de 70 aqui no Brasil, é algo bastante presente, muito importante. Os terapeutas ocupacionais sempre estiveram envolvidos com o movimento, porque a inserção social é o objetivo final dessa atuação, né? Então, naquele momento em que se esperava que os hospitais psiquiátricos já não tivessem mais a função única e exclusiva de cuidado psiquiátrico e em saúde mental no Brasil, né? Pensar atividades, pensar inserção social e pensar o cotidiano dessas pessoas fora dos hospitais e na vida aqui, né, na rua, no território, na comunidade, isso tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Então, nas equipes multiprofissionais, eu acho que essa é a nossa grande contribuição também, né, para o trabalho. E hoje, falando de rede de atenção psicossocial, posso dizer que o terapeuta ocupacional, ele é parte, né, de muitos serviços e equipamentos da rede, desde a atenção básica até o nível especializado, hospitalar, né, e bastante responsável pela inserção social desse sujeito. Se a gente prega, né, se a gente acredita que hoje a saúde mental ela é importante para que as pessoas possam exercer cidadania, para que as pessoas possam viver suas vidas livres, em liberdade, próximo do seu núcleo familiar, né, o terapeuta ocupacional tem muito a contribuir nisso. Ok. Eu vou ler um comentário aqui que eu acho que é bem pertinente para a gente seguir aí com a nossa discussão. A Silvia Mara Oliveira, que ela é técnica de enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial, ela coloca: tive o prazer de trabalhar com a Silvia logo que cheguei no CAPS, aprendi bastante com ela, profissional fantástica. Foi uma grande perda para nós e acredito que um grande ganho imenso para o CRASMA. Parabéns pela profissional que você é. Tá? E aí, dando continuidade, a Leide Lira, ela coloca: atividades precisam ser inseridas no contexto da vida do paciente, recordando nisso da Silveira. O que vocês falariam? Pode falar, Alana. Antes disso, só agradecer, né, Silvia Mara, um beijo, muito obrigada, viu, Silvia? Aprendi muito também com você, viu? Pouco tempo que estivemos juntos, mas foi uma troca imensa. Silvia, mal sabia você que essa live era uma homenagem, né? Mas teve aí um complô aí. Olha, amigos mais queridos. Eu tô achando, viu? Eles sabem que eu gosto de receber carinho. Que presente, que presente. Presente mesmo, né? Isso aí, que bom. Com certeza, Leide, na verdade, o trabalho da Anísia da Silveira, ele é um trabalho bastante importante, né, se a gente pensar na psiquiatria brasileira e internacional, porque o trabalho dela é bastante reconhecido fora do país também, mas ela trabalhava numa outra perspectiva, não é essa que eu e a Silvia aqui defendemos ou trabalhamos, né?
ela trabalhava numa perspectiva psicanalítica, ela tinha uma outra linha de trabalho, né? E aqueles pacientes, naquele momento, estavam dentro do hospital, né? Então, por muitas vezes, né, e há colegas terapeutas ocupacionais que podem até discordar de mim, mas por muitas vezes a história e o percurso da Nise, ele é, como é que eu posso dizer, confundido ou, né, com o da terapia ocupacional. Na verdade, algumas pessoas acham que o percurso é o mesmo, mas não é. Ela tem uma outra defesa, né? Algumas pessoas da terapia ocupacional consideram que ela contribuiu de alguma maneira para o desenvolvimento da profissão, né? O trabalho dela, a gente não está aqui discutindo o reconhecimento pelo trabalho dela, mas pensando em terapia ocupacional, nesta em que as atividades, elas têm muito mais esse cunho de criação de espaços de saúde na vida das pessoas, né, e uma relação com a inserção social, isso difere do trabalho que a Nise desenvolvia. Complementando, realmente, o nosso trabalho, a gente viu que a Nise da Silveira favoreceu a questão de um espaço, né, dentro do hospital, onde poderia sair fora daquela rotina, né, daquela questão do não pertencimento de nada, e pelo menos naqueles espaços, era um espaço de saúde, era um espaço onde as pessoas se expressavam, mas não, o nosso trabalho hoje, a gente segue uma linha de que não é pela expressão, e sim é uma ação que leva a uma reflexão, que leva a uma reação, como a Alana falou, né, uma atividade leva a outras atividades, né? Então, o nosso estudo, né, está voltado para esse processo terapêutico, né, por uma observação sistematizada dessas ações. Ok. A Júlia Helena, ela coloca muito bem colocado, professora Alana, as atividades dadas por um terapeuta ocupacional possuem todo um objetivo e um planejamento. Foi muito bom a Júlia colocar isso, até para a gente desmistificar algumas coisas que me incomodam bastante, né, de algumas pessoas que não entendem de fato qual que é o trabalho da TO, e em alguns momentos, por não entender, acaba menosprezando, achando que o trabalho da TO é colar palito ou fazer pintura. E como vocês muito bem colocaram, uma atividade ela leva a outra, por quê? Quando o indivíduo faz uma atividade de pintura, esse indivíduo, ele mergulha, né, na história de vida dele. Então, aquilo vai evocando alguns significados na vida dele, e ele vai tendo aí a oportunidade de ressignificar com essa atividade aí, que é muito bem conduzida pelas terapeutas ocupacionais. Então, acho que isso foi muito boa a colocação aí da Júlia. E acho que é Soleil. Pode falar, Silvia. E você colocou muito bem, não só o trabalho da TO durante, né, a realização da atividade, mas lembrando muito da questão da observação. O terapeuta ocupacional, quantos grupos nós fizemos juntos, né? E a gente sempre fala da interdisciplinaridade, que cada um tem o seu olhar clínico. E o terapeuta ocupacional, ele tem um olhar que vai muito, que é da nossa especificidade, é um olhar, vamos dizer assim, prescrutador. É um olhar que está entendendo uma ação, está fazendo uma associação com outro dia que ele fez lá, né, aquela pintura, ou usou a internet, seja lá qual atividade foi realizada, e a gente vai ajudando, fazendo provocações, com novas ações, né, entrando, tirando, pondo, e isso é o que é o diferencial, né, do terapeuta ocupacional, que não é ficar só repondo o material para que ele passe a cola, né? Não é isso. Sim, o nosso olhar está muito mais de como que ele buscou
trabalhar com aquele restinho de cola, com aquela quantidade de cola. Então, é um olhar muito específico mesmo, né, sobre a ação. Eu queria fazer uma colocação também sobre as atividades, porque eu acho que em muitos espaços, né, ainda as atividades artesanais e expressivas acabam sendo caracterizadas como um lugar do terapeuta ocupacional ou da terapeuta ocupacional, né? Mas eu queria lembrar a todos que nós não somos oficineiros, né? E não menosprezando os oficineiros, porque a pessoa que domina uma técnica, ela é uma pessoa especialista naquilo, então, uma costureira, né, ela domina aquela técnica, né, mas isso não significa que ela é terapeuta ocupacional. Eu tenho um amigo que ele fala assim para mim, né, ele brincava comigo quando eu estava ainda na residência, e ele falava assim para mim, minha avó era terapeuta ocupacional, porque ela me dava revistinhas para eu colorir, né, e, na verdade, acho que essa é a grande questão, né, a formação no método, ela me trouxe também um subsídio, assim, ela me trouxe um auxílio real nessa coisa de que as atividades, elas têm que ter uma relação muito íntima com o que a pessoa quer da vida dela, né? Então, ninguém na vida quer ficar colando palito, né? Ninguém na vida, sabe, assim, fica colando palito pro resto da vida. Não é isso, sabe? Mas o que, por exemplo, eu já fiz, né, a gente, normalmente nos serviços, em alguns serviços, a gente não tem uma disponibilidade de materiais diversos, né, para a realização de algumas atividades, e aí a gente precisa ser bastante criativo no que a gente vai fazer, mas o quanto que essa atividade vai ter uma implicação no fora dali, né? Então, se ela vai ser um presente para alguém, ou se ela mobilizou algo naquela pessoa do tipo, puxa, gostei tanto de fazer isso, sabe? Eu quero fazer um curso sobre isso, né? Ou eu quero começar a fazer isso para vender. Então, vocês percebem que de uma atividade levam a outras, né? E que tenham uma relação com o social, que tenham uma relação com a vida desse sujeito fora dos serviços. A gente não quer que as pessoas fiquem dentro dos serviços. A gente quer ir de ônibus com a pessoa no mercado. Quantas vezes já fui ao mercado com os pacientes? Quantas vezes já fui à feira? Já fui a exposições, não é? Isso tem a ver com o social, tem a ver com a convivência e com a inserção que essa pessoa vai poder ter. Então, se confunde quem faz um julgamento da nossa profissão, né, a partir das ocupações, que a gente ocupa as pessoas. Então, quando eu recebo um encaminhamento, por exemplo, do estágio, essa pessoa está muito desocupada, você precisa ocupá-la, né? Esse encaminhamento está completamente descabido. É claro que eu preciso entender um pouco melhor do que ele trata, mas não é ocupar por ocupar. Isso é importante ficar claro. É bem importante essa sua colocação, e eu aproveito também aqui para parabenizar a Luísa Fernandes, a nossa terapeuta ocupacional do CAPS, onde ela desenvolve uma atividade que ela sai com os pacientes para ocupar outros espaços públicos, como, por exemplo, sessão de cinema, pastelaria, a coxinha de Bueno de Andrade, que existe aqui na cidade, ou seja, é ocupar os espaços públicos, né? Dar aquilo para o paciente que foi retirado em algum momento, né? Que é esse sujeito atuante aí dentro da sociedade e pertencendo a essa sociedade. Então, o que vai aí ao encontro do que vocês muito bem colocaram agora, tá? E aí tem a Soleil Watt, ela coloca... Paulo, só uma coisinha. Ocupar o espaço, perfeito. Para poder desmistificar, né, de ocupar o tempo. Nós não fazemos atividade qualquer, né? Nós fazemos uma atividade que seja significativa, onde as pessoas, ajudamos essas pessoas a encontrarem, né, o que é significativo para elas, que é o social. E aí a nossa internauta Soleil Watt,
ela coloca: Silvia é uma das melhores terapeutas ocupacionais que conheço, desde a sua formação, pelo seu comprometimento, compromisso e fidelidade aos propósitos da saúde mental e da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. E em seguida, a Mariana Lima, ela coloca, aí eu gostaria que vocês respondessem, tá? Mesmo no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, é possível ser aplicado a TO dinâmica? Fico ainda perdida quanto ao referencial teórico, que melhor norteia o trabalho em CAPS. No local que trabalho, ainda se tem muito a ideia de que TO faz apenas grupos e para simples ocupação, o que sugerem para ir desmistificando para essa equipe. Ótimo. Olha, eu sugiro que você continue fazendo a formação do CETO, né, a formação do método, porque as supervisões são imprescindíveis para que a gente possa estar com estratégias, né, de um raciocínio clínico dentro de um serviço, né, do CAPS, que é muito importante, tem um objetivo, tem uma diretriz, é um programa, né, muito bom. Porém, para a gente olhar mais essa questão da especificidade, a gente fica com receio mesmo, né? Até onde sou eu, até onde são todos os profissionais. Então, eu sugiro estar em consonância sempre com o método mesmo, né? Sozinha fica difícil. Tem que estar no espaço de centro de estudos mesmo, para a gente poder fazer essas atividades, porque aí você que é o sujeito, né, que está no seu serviço, fazendo essa transformação, vendo o que é significativo para você ou não. Oi, Mari, eu conheço essa menina. Foi nossa aluna. Que bom te ver aqui, viu? Fiquei contente de te encontrar aqui, legal. Eu acho que a Mariana, ela toca num tema importante, né, que a gente discute um pouco também, né, na TO, muitas pesquisas, assim, quando você vai, né, eu mesma no mestrado, quando eu entrevistei as terapeutas ocupacionais para o meu mestrado, eu perguntava: que referencial teórico você utiliza, que referencial teórico você utiliza, né, porque isso é uma questão importante mesmo. Então, no que você está embasado, né, no que você está embasada para colocar sua prática em ação. Então, depois que eu fiz a formação no método também, eu entendi que o método, ele cabe em qualquer serviço, para qualquer população, né, porque a gente não comentou assim, exatamente sobre isso, né, mas a população-alvo do terapeuta ocupacional é aquela que está numa posição de exclusão, seja ela pelo problema que for, né? E o sujeito, ele é um sujeito que por necessidade ou desejo procura, né, o serviço e procura o atendimento. E aí, eu acho que essa é a grande questão, né, de uma defesa também que a gente precisa fazer nos nossos locais de trabalho, de que a gente não está ali só para conduzir oficinas e para conduzir grupos, né, a gente tem uma história aí a nossa formação tem uma parte bastante dedicada à condução de grupos, e isso, às vezes, nos faz ser confundidos, né, em algumas situações. Eu sugeriria, Mari, de verdade, que o seu trabalho você pudesse começar, né, a desenvolver outras coisas que não apenas essas que a equipe te solicita ou que a equipe acha e considera que você faz. A minha defesa, em muitas equipes em que eu estou, ela nunca olha, a terapia ocupacional trabalha assim, a gente pode fazer assim, eu já parei com isso, né, porque às vezes o desconhecimento de alguns faz ter um certo preconceito com a nossa profissão, né, mas eu iria para a prática, eu iria para o cuidado com o sujeito, né, fazer atendimento individual com alguns que de fato precisam,
né? Eu iria conduzindo grupos, como o Paulo sugeriu, para fora do serviço, sabe? Grupos em que fosse possível você visitar alguns lugares, fazer grupo de família, né? Junto com a sua equipe, para ajudar nos cuidados em casa e na desmistificação de algumas situações para essas famílias. Então, assim, qualquer referencial teórico que você utilize, né, pode ser o método ou pode não ser, faz com que você precise fazer uma defesa no serviço de saúde, ou social, ou educacional, de que a nossa profissão é importante, mas eu não iria pelo discurso, eu iria na prática. Eu iria pelo cuidado, eu iria tendo ganhos com alguns sujeitos e mostrando na reunião de equipe, sabe? Eu iria por aí. Ok, Silvia. Quer complementar? Eu posso seguir? Foi o que eu coloquei. Eu acho que vale a pena, né, se dedicar ao método, estudar, estar junto com outros profissionais, dar uma centrada no que é da TO mesmo, né, e ajuda, eu acho que ajuda bastante. Ok. A Leide coloca uma questão aqui bem interessante também, né? Ela pergunta assim, ó, nos serviços de residência terapêutica, existe o trabalho do profissional TO e como funciona? Eu não trabalhei com residência terapêutica, tá? Porém, dentro do hospital, eu fiz um projeto piloto, na época que ainda pensava-se na questão do volta para casa, né? Então, a gente começou a trabalhar com internos, e nós montamos uma casinha no fundo do hospital, onde a gente chamou de projeto AVD, que era de atividades de vida diária, né, naquela época. E, na verdade, eram atividades mesmo, onde eles, dentro dessa casinha, eles limpavam, eles ajudavam a varrer, a gente pegava a comida que vinha do refeitório, levava em bandejas, né, para que eles pudessem tirarem a comida, colocar no seu prato, e ali a gente montou uma casinha mesmo, né, com talheres, prato, tinha um quarto com guarda-roupa, onde eles tinham as roupas deles, né. Então, a gente começou a fazer essa questão, que era do tomar banho, escolher a sua própria roupa, alguns precisavam de ajuda no banho, outros não, né. Então, assim, a questão da residência terapêutica, o trabalho do TO é fundamental, onde a gente ajuda, né, a organizar essas atividades do cotidiano, essas atividades diárias, né, dentro de um domicílio, dentro de uma residência, de começar a cuidar de alguns pertences que eles vão adquirindo, né, e para isso organizar seu tempo, né, organizar uma rotina de trabalho ali dentro, né. Alana, quer fazer alguma colocação? Eu acho que a Silvia abordou bem, né, essa questão, a nossa relação com as atividades diárias, né, a gente tem uma íntima relação com elas. Os serviços residenciais terapêuticos, eles podem ser de dois tipos, né, o número 1, ele é uma equipe mais enxuta, para sujeitos que não tenham tanta dependência, né, para a realização das atividades diárias, e a do tipo 2, que já é para pessoas com um comprometimento um pouco maior, e que aí tem uma equipe um pouco maior também, podendo contar com profissionais de ensino superior, dentre eles o terapeuta ocupacional, mas que tem uma íntima relação, acho que é importante pensar isso, né? Quando a gente pensa RAPS, a gente não pode pensar o serviço isolado, né? O serviço em si, como se ele fosse autorresolutivo totalmente, né? Então, a residência terapêutica, ela tem que estar intimamente relacionada com o CAPS,
também tem que estar intimamente relacionada com a unidade de saúde da família ou a unidade básica a que ela pertence, porque isso vai garantindo também que esse sujeito tenha acesso ao sistema de saúde, a um cuidado também ampliado, né, e que não sirva como um mini hospital, para que as pessoas fiquem lá dentro fechadinhas. O objetivo não é esse, né? Essa relação com os outros equipamentos que compõem a rede de atenção psicossocial é muito importante. Aqui na nossa região a gente tem muito poucas, né? Acho que houve um incentivo do governo do estado recentemente para que fossem implantadas mais residências terapêuticas, mas eu acho que ainda tem um receio muito grande dos gestores para implantar esse tipo de serviço, dos trabalhadores para trabalhar com essa população, né, e da própria comunidade, que eu já vi relatos, né, de pessoas que quando sabiam na vizinhança que se instalaria uma residência terapêutica no território, porque residência terapêutica dentro de hospital psiquiátrico, né, não é isso que a Silvia está falando. A Silvia está falando de um projeto piloto, mas residências terapêuticas implantadas dentro de hospital psiquiátrico é proibido, né, e não faz o menor sentido. Então, aí, num território, quando era implantado, quando se sabia, né, uma vizinhança, quando soube que ali seria uma residência terapêutica, fez um abaixo-assinado para que aquela casa não fosse alugada. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer também de sensibilização da população, né, de por que isso é importante, que aquela pessoa que está morando ali, ela está exercendo também o direito dela, né, de viver em comunidade. E se ela foi para lá é porque ela tem condições de viver ali, uma equipe também avaliou que isso era possível. Então, mas a gente também tem relatos muito positivos, por exemplo, no município de São Paulo, no município de Sorocaba, em que isso está um pouco mais avançado, né? E muito bem esclarecido. E aí a Vanessa Francelini, ela coloca assim, encantada com as falas. Sou terapeuta ocupacional e residente em saúde mental. Estou aprendendo muito com vocês. Parabéns. E a Silvia coloca, Lana, não te conhecia, porém já encantada. Além da simpatia, fala com propriedade. Parabéns. E a Sônia Aragão faz uma colocação aqui bem importante, né? Ela coloca, já pedi para mudar minha medicação. Acho frustrante, pois fico muito gorda e afeta meu psicológico. Né? O que vocês poderiam falar sobre isso? Assim? Ela é uma paciente que está participando, provavelmente viu nas redes sociais, está participando, e é um espaço, né? É um espaço que a gente está promovendo para que os pacientes participem também, né? Porque eles fazem parte desse contexto social. O que vocês colocariam? A sua colocação, Sônia, é muito importante, dentro dos espaços de saúde, ou este, né, que também é uma forma de você se colocar e buscar, né, lógico que a questão da medicação é mais especificidade médica, né, mas se para isso você precisa se fortalecer aqui e em outros espaços, você vai ter esse apoio com a equipe, justamente para poder conversar e entender se o médico tira, não tira, de que forma que faz essa readaptação, tá? Mas é uma forma de você buscar ajuda. Sônia, eu espero que você esteja bem inicialmente, tá? E que você fique bem. Em tempos nesse momento, né, de distanciamento social, foi preciso, né, eu acompanhei isso um pouco por um projeto, principalmente, que eu estou aí acompanhando aqui no DRS 3 Araraquara. A gente foi acompanhando um pouco a necessidade de reorganização do trabalho, né, nos serviços de saúde mental, visando a diminuição da aglomeração, né? Então, os grupos terapêuticos foram suspensos de maneira presencial, foi preciso implantar, né,
os teleatendimento, telemonitoramento, teleconsultoria, que a gente, profissional de saúde, não estava muito acostumado a fazer, né? Muitos de nós não estávamos acostumados a fazer. E isso fez com que muitos usuários, né, dos serviços de saúde mental precisassem ficar um pouco mais reclusos em casa também, atendendo às medidas de distanciamento social, né? Mas eu entendo, Sônia, que nenhum cuidado e nenhum tratamento ele é feito só de medicação, né? Nem no presencial e nem no à distância. Então, eu sugiro que você entre em contato com o serviço que cuida de você, dizendo que você não está bem, que você não está contente com essa medicação. Às vezes, a mudança da medicação nesse momento pode não ser o ideal para você, porque a gente não está podendo, né, ter muito contato com as pessoas. Então, eu sugeriria que, se você está se sentindo bem, assim, relativamente bem com essa medicação, e a sua queixa, ela tem bastante a ver com a parte física, que você aguente mais um pouquinho e que o presencial retornando, né, isso e a intensidade com que as equipes vão ver você, com que a equipe vai poder ver você, vai ser maior, mas por enquanto ainda não dá, né? Os atendimentos presenciais estão sendo realizados apenas nos casos de maior intensidade e necessidade, respeitando as normas de distanciamento social nesse momento, né? Mas estamos todos no desafio dos tele tudo, né? Como hoje aqui a gente falando online. E aí eu tenho visto muitas equipes bastante empenhadas na implantação do teleatendimento, né? É um desafio, de fato, né? Para serviços, por exemplo, que não tem nem telefone. E isso, o quanto que impacta e evidencia a deficiência, às vezes, né, da nossa rede, né, do SUS, de fato. Meninas, eu achei bem esclarecedor, né, vocês explicaram muito bem aí a situação nesse período aí de isolamento social, mas eu queria registrar que a Sônia, na verdade, ela faz uma colocação que é extremamente pertinente, né, enquanto nordestino também, e aí a Sônia, ela é aí de Paulo Afonso, ela coloca assim, ó, eu sou paciente do CAPS aqui em Paulo Afonso há 7 anos, e acho muito escasso, não tem investimento do governo federal. Ela está utilizando esse espaço para reivindicar, né, algo enquanto cidadã. Por quê? Porque ela paga os impostos dela. E a gente sabe que, infelizmente, eu sou nordestino, eu posso falar isso com propriedade, existem algumas cidades do Nordeste, sobretudo do interiorzão do Nordeste, né, que o investimento chega, mas muitas vezes esse investimento ele não é direcionado para aquilo que foi proposto. Então, fica aqui a reivindicação da Sônia e que eu também embaso essa reivindicação, né, porque conheço muito bem a nossa realidade lá. Eu quero falar também, Paulo, sobre isso, porque eu acho que o momento agora, né, ele é um momento bastante delicado, em que algumas políticas públicas estão sendo bastante atacadas, né, a atenção básica, o NASF, né, com a mudança na forma de financiamento de alguns serviços. A gente vem assistindo há alguns anos já a diminuição do investimento em serviços da rede de atenção psicossocial territoriais, de cuidado extra-hospitalar, né? E isso, Sônia, você tem toda a razão. É inadmissível, é um retrocesso a gente voltar a fazer investimento financeiro dentro do hospital psiquiátrico, quando a gente já avançou tanto na formação, né, de profissionais de saúde para atender no território, numa rede de atenção psicossocial que é bastante importante também, né, e que está fortalecida. Nós não vamos deixar isso acontecer. Ok. Gente, eu vou seguir aqui porque está muito boa e as pessoas estão participando bastante. A Débora Sayonara, ela coloca, no meu estágio em saúde mental, meu grupo explorou bastante os dispositivos da rede. Acho que no final do semestre, alguns usuários do
CAPES estavam estudando, outros procurando empregos, outros buscando aumento da renda com artesanatos. Muito gratificante ver como a reinserção dos usuários é possível e é uma realidade. Né? Eu achei bem interessante a fala dela, e aí ela coloca, vocês poderiam sugerir referenciais teóricos para fundamentar a prática do TO nos serviços de saúde mental? Vocês poderiam ajudar, colega? Alana, Silvia, pode falar, Silvia, vem o nosso peixe, Silvia. Pois é, quem tem mais contatos de referencial, né, é a Alana. Porém, a Alana é um referencial, tá, gente? A Alana, né, nós temos ótimas colegas, professores na UFSCar que trabalham, né, nesse laboratório onde a Alana trabalha, onde realmente as pessoas estão, né, os profissionais estão numa investigação constante, e então nós temos sim bastante referenciais. Eu sempre vou falar da questão da Jo Benetton, né, que acho que para mim é o must do must, né, e é aí que a gente vai, né, encontrando, né, e se familiarizando com vários outros referenciais. Era esse peixe mesmo que eu ia vender, né? Eu e a Silvia, a gente trabalha a partir do método terapia ocupacional dinâmica, nós somos formadas e a gente tem embasado o nosso trabalho nesse referencial, né? Eu tenho utilizado ele também para supervisão de estágio, né? E para mim, né, pessoalmente e profissionalmente, me ajudou muito a esclarecer, a deixar mais simples a minha atuação e a dar nome ao que eu fazia de fato, sabe? Então, hoje, se eu consigo ter clareza nessas coisas que eu estou falando para vocês, é graças à formação que eu tive no CETO. Há outros referenciais? Claro que sim, né? Mas para mim, eu hoje faço essa defesa. Ele não é específico de saúde mental, ele é para terapia ocupacional, então lá a gente tem gente trabalhando com disfunção física, com saúde mental, com infância, com idoso, né? Porque ele ajuda de fato a gente a pensar como criar espaços de saúde e como possibilitar a inserção social a partir do nosso instrumento que são as atividades. Ok. E só reforçando que, assim, o método coloca mesmo que a terapia ocupacional, ela trabalha com a questão da saúde mental em todos os outros campos, né? A saúde mental, ela permeia, mesmo nas outras áreas, né, de reabilitação física e tudo, porque o bem-estar da pessoa é a sua saúde mental. Ok. Gente, e nessa perspectiva, a Mariana Lima, ela coloca assim, eu gostaria de ouvir de vocês quais possibilidades de construção e inserção podemos promover diante desse cenário de pandemia, onde os locais estão fechados, locomoção mais restrita, excesso de informações negativas e o isolamento social cada vez mais aumentando. O que vocês colocariam sobre isso? Realmente, eu acho que um papel fundamental de qualquer profissional da saúde, no caso, né, o TO, é trabalhar com a questão da informação, de desmistificar essas fake news. Eu acho que essa é uma das grandes atividades que o terapeuta ocupacional tem para fazer, seja por teleconsulta, telemonitoramento, algumas vezes presencial, né, no meu serviço, em consonância, não só com o Estado, mas com a questão municipal, a gente está evitando mesmo que as pessoas estejam, né, venham. Mas é eletivo, para algumas pessoas isso é extremamente importante, então a gente está fazendo, né, alguns atendimentos, sim, e então eu acho que isso é fundamental. A busca dos espaços, né, não são receitas, tá? Não dá para eu chegar e falar, né, vai fazer caminhada, vai fazer isso, não é assim. A gente fala que existe isso também, né? Mas tem que ser significativo para essa pessoa,
né? E como que é o experimentar uma nova rotina, né, dentro desse novo cenário, onde todo mundo está inquieto, está todo mundo com medo, né? Então, realmente, nós somos as pessoas que podemos estar junto, né, construindo pequenas ações para poder estar fazendo uma reflexão constante disso. Olha, alguns chegam e falam, né? Eu comecei a fazer comida, só que aí eu estou comendo demais, né? Então, realmente, assim, é uma situação em que a gente está aprendendo a ajustar, né? Ajustar práticas, espaços que são hoje muito mais dentro de casa, muito mais com a família, porém, o que a gente pode tirar, né, de saudável disso e aquilo que está me incomodando, né? Muitas pessoas estão falando muito de solidão, né? Realmente tem gente que está vivenciando isso. Tem outros que estão meio que reproduzindo essas falas, né? E a gente precisa estar junto. É só mesmo aquele profissional que já acompanha, que conhece a história dessa pessoa, é que vai poder ajudar ele a olhar, ele a entender que estar sozinho é diferente de ser solitário, né? É diferente de estar isolado. Então, é um trabalho, né, de uma relação, um trabalho em conjunto mesmo. Nesse projeto que eu comentei com vocês, né, a gente tem conversado bastante com equipes, tanto de saúde mental, quanto de NASF, né, e ambulatórios, e aí a gente tem visto coisas extraordinárias, Mari. Então, eu acho que uma primeira parte de reorganização do trabalho, né, é essa que a Silvia falou, de educação em saúde. Nesse momento, né, eu concordo plenamente com ela que a nossa função, enquanto profissionais de saúde, e a universidade tem se envolvido também, né, bastante com essa frente, é de educação em saúde. E aí uma das equipes até comentou assim, falou, puxa, mas parece mais do mesmo, parece que a gente tem que ficar falando todo dia como que põe a máscara, como que não sei o quê, como que não sei o quê. Exatamente. Vai um pouco por aí, usando a criatividade, né, para falar de um outro jeito, para melhorar a linguagem. Então, eu acho que essa é a primeira frente, né, da educação em saúde. Nós conhecemos os usuários, vocês aí nesse CAPS sabem quem compreende a informação, quem não compreende, que linguagem tem que usar, que linguagem tem que melhorar. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa são os tele, de fato, né? Eu acho que tem uma limitação importante dos serviços, que tem, muitos deles, uma internet frágil, poucas linhas telefônicas, isso é um fato, né? E aí o quanto que a gente precisa dizer para os gestores que nesse momento não é só de respirador, né? Não é só do último recurso lá, quando o cara já está internado, que a gente precisa investir, né? Os investimentos começam lá na ponta, né, com ações de prevenção. Então, isso faz parte também, né, do investimento. Então, e assim como o nosso usuário, muitas vezes ele também não tem acesso. Então, o pacote de internet é limitado, nem sempre tem telefone, né, mas a gente precisa garantir aos que têm acesso, algum acesso ao monitoramento, seja ele via telefone, celular, internet, né? E o profissional da saúde precisa cuidar bastante acho que tem uma delicadeza aí também, né, de fornecer o próprio número, né, então, de fazer uma reivindicação também para os gestores, que é importante, o número institucional, então, para que haja um cuidado com esse trabalhador, né. Então, eu tenho visto, por exemplo, equipes conduzindo grupos de promoção à saúde pelo WhatsApp. Então, o educador físico que manda lá o vídeo da atividade da semana, e aí cada um na sua casa manda depois a devolutiva. Então,
Então, desde atendimento individual até os grupos, isso tem acontecido. Então, é um jeito também, né, de promover um cuidado neste momento. As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, como disse a Silvia. E essas pessoas que iam ao CAPS, por exemplo, todos os dias, ou as pessoas que iam a grupos de caminhada na atenção básica todos os dias, essas pessoas estão sentindo falta, porque esse vínculo era importante. Então, manter esse vínculo de outra forma, gente, é muito importante. Eu vi uma experiência na internet esses dias de um grupo de música na atenção básica, né, em que as pessoas, os profissionais de saúde que conduziam o grupo, né, ele tá suspenso por hora presencialmente, elas foram fazer uma serenata para esses pacientes na porta da casa deles, né, e aí eles cantaram juntos, com o distanciamento necessário, ou seja, precisamos usar nossa criatividade, mas não podemos confundir a disponibilidade do profissional para conduzir o trabalho, né, com a precarização desse trabalho. Então, é preciso cuidar mesmo para que o profissional também tenha a sua saúde mental preservada. Isso é muito importante. Ok. A Vanessa, Silvia, você quer falar um pouco antes de eu seguir para a próxima? Eu acho que é isso mesmo. Hoje a gente também tem que pensar em estratégias para cuidar da saúde mental dos trabalhadores, né? Muito bem lembrado pela Alana, e eu acho que também o TO, né, tem uma participação, como todos os outros profissionais, muito grande nessa questão. Hoje, né, hoje nós vivenciamos as mesmas dificuldades, os mesmos rompimentos, né? Profissionais, amigos nossos, numa situação de enlutados, né, que estão perdendo familiares, perdendo amigos. Então, assim, a capacitação desses profissionais é extremamente importante, né? Não só a capacitação, mas estar junto, né? Estar ouvindo e começar a montar estratégias para isso. Posso fazer mais um comentário, Paulo, sobre isso ainda? A gente teve a oportunidade também de conversar com algumas equipes que estavam, Mariana, mandando atividades para as pessoas fazerem em casa. Então, a medicação supervisionada, por exemplo, né? Então, o familiar ou o usuário ia buscar no serviço e ele já levava uma atividade para a semana e dava uma devolutiva, por exemplo, isso aconteceu. De veicular vídeos também. Então, nessa questão da alteração da rotina, que a Silvia bem colocou, né, nesse momento, para os pacientes que tiveram sua rotina, por exemplo, de ir ao CAPS todos os dias barrada, né, eles estão sentindo muita falta, e os familiares também, alguns sobrecarregados, e outros, por exemplo, que a equipe de saúde está surpresa de como a família está dando conta de cuidar dele, coisa que nunca tinha acontecido, dada essa proximidade que foi necessária agora, sabe? Então, eu acho que precisamos colocar a cabeça para funcionar mesmo, né? Usar a página do Facebook ou formas como a prefeitura do seu município tem para divulgar as ações. Às vezes é uma mídia impressa, que circula mais em locais muito pequenos, às vezes é o canal, né, da Câmara de Vereadores, sei lá, a Facebook mesmo, o site da prefeitura. Então, eu acho que encontrando esses espaços para acessar nossos usuários é importante. Que tem uma questão aqui super interessante, eu acho que vocês vão poder ajudar a Vanessa Francelino. Ela coloca como vocês enxergam a não inserção da TO nos serviços da RAPS. Quais ações nós, terapeutas ocupacionais, poderíamos desenvolver para mobilizar de mais reconhecimento e contratação da profissão? Sou da Paraíba, são mais de 170 serviços que compõem a RAPS e apenas 12 terapeutas ocupacionais estão inseridas na RAPS em todo o estado da Paraíba. Isso me inquieta bastante. Joia, Vanessa, sua colocação.
Aqui na nossa região também, temos poucos terapeutas ocupacionais, por incrível que pareça, né? Claro, o estado de São Paulo tem uma outra realidade que a sua, né? Concordo, né? Não podemos negar. Mas, então, pela legislação, né? Vamos falar da legislação. O terapeuta ocupacional, ele está dentre as profissões de ensino superior que podem ser inseridas em alguns dos serviços da RAPS, então, o NASF é um deles, o consultório na rua, os CAPs em suas diferentes modalidades, na enfermaria, dentro do hospital geral, né, nos centros de convivência, na residência terapêutica, então, ou seja, ele está dentro daquele rol, né? Eu acho que a não existência também de cursos de graduação em muitas cidades faz com que haja menos profissionais disponíveis também naquela região, né? E logo menos contratação. Isso acontece, eu acho, né? No Nordeste, a gente teve uma expansão interessante de cursos de graduação em universidades públicas também, mas nós temos muitas particulares atuantes. Isso é interessante, é uma característica, né, do Nordeste. Então, nisso, o conselho profissional ele tem uma função importantíssima de divulgação e de pressão política mesmo, para que haja contratação de terapeutas ocupacionais, né? E para isso a gente precisa ser bem formado para poder também justificar a nossa presença naquelas equipes. Então, eu acho que tem uma sutileza aí política também, né, nesses locais, nesses municípios em que não há terapeutas ocupacionais. Aqui em São Paulo, posso dizer que muitos gestores desconhecem a profissão, desconhecem a atuação que a gente pode ter. E aí, no momento de escolha da equipe daquele serviço, ele acaba não optando por um profissional desse, quando ele não é bem assessorado também por uma equipe que tem conhecimento técnico, né, para poder indicar. Então, eu acho que o conselho profissional ele tem uma função importante nesses municípios, e isso você tem como pressionar, né? Os cursos de graduação, a formação e tudo mais, a gente precisa estar sempre atualizado para também justificar a nossa presença, para também justificar, na verdade, o quanto que é importante ter um terapeuta ocupacional nesses serviços, né? Acho que é por aí, mas infelizmente é a realidade, né? A gente compõe algumas equipes, mas não todas, nem sempre, né? Pode seguir? A Soliel coloca que é um desmonte estrutural organizado que se iniciou aí em 2017. E aí ela coloca, o pessoal dá parabéns para vocês, né? Tá falando que tá bastante esclarecedor, né? Esclarecedoras as colocações, né? São ideias bem bacanas que as pessoas vão estar tentando aí levar para o seu local de trabalho. E a Soleil, ela coloca também a Lana. Os teleatendimentos são realizados pelo WhatsApp com celular e chip de quem? Pois o investimento para ter câmeras, microfones, internet suficiente, celular, chip, etc., estão quase nulas. Acho que tem outras formas, não é só o WhatsApp, né, que pode ser utilizado para o teleatendimento. O teleatendimento também é considerado aquele realizado pelo telefone fixo, não só pelo telefone celular. Não é só com videochamada, né? Mas, de fato, esse é o cuidado que eu falei. Nem todos os municípios fizeram esse investimento, né, de WhatsApp institucional ou compra de chip para que o profissional pudesse usar o chip institucional, né, no seu próprio aparelho, ou comprar um equipamento um pouco melhor para o serviço, e aí conectado a Wi-Fi, fazer um revezamento dos profissionais para o uso do computador, né,
Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar mesmo, um cuidado, inclusive, na disponibilidade da gente. Então, muitos profissionais estão de muito boa vontade, trabalhando e se colocando, né, e fazendo seu trabalho sem nenhum recurso, usando o próprio recurso. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer isso, essa é a questão, né? Mas, ao mesmo tempo, fico muito preocupada com o simplesmente não fazer. Que eu vi já, aqui na nossa região, inclusive, alguns gestores que fizeram o investimento, né, em chip, por exemplo, ou em instalar novas linhas telefônicas do serviço, que só tinha uma, por exemplo, então agora tem duas, né? Ou mais, sei lá, melhorar a rede de internet. Então, isso aconteceu em algumas localidades, né? E é importante a gente dizer para o gestor que, nesse momento, por exemplo, nós, terapeutas ocupacionais, ninguém está usando palito, né? Ninguém está usando papel. A gente está usando telefone, a gente está usando internet. É disso que precisa, é isso que precisa ser comprado nesse momento. Agora, e por muito tempo, né, gente? Porque as medidas de distanciamento ainda vão se manter. Os serviços vão precisar se reestruturar todo em cima disso. É claro que o atendimento presencial, em algum momento, ele vai voltar, mas ele vai exigir dos serviços uma nova rotina, inclusive de higiene, do profissional, do local, ou seja, a gente vai precisar de mais tempo, por exemplo, para fazer um atendimento que a gente faz em 40 minutos. Então, isso vai precisar acontecer, né? Então, concordo com você, né? É um assunto delicado isso, né? Acho que a Alana falou uma coisa importante, assim, de nós não tomarmos cuidado com os recursos próprios, né, os aparelhos tecnológicos próprios, porém, eu quero dizer que, na minha experiência, tem sido muito bom, porque se a gente for esperar toda essa readaptação, né, do município, a gente iria deixar de atender. E eu sempre fiz os meus contatos e eu fui muito feliz. Eu acho importante valorizar esse potencial, né, dessas pessoas que, mesmo se sentindo isoladas, sozinhas, estão conseguindo respeitar, né, o dia do atendimento, o horário do atendimento, fazer o contato por mensagem, posso te ligar agora mesmo? Não, daqui 5 minutos, né, estou tomando uma água, já estou indo, né? Então, assim, olha que atividade, né, do cotidiano que está sendo valorizado, né? Então, assim, se eu não tivesse colocado o meu recurso, eu não estaria vivenciando isso, né? E dentro de um recurso que realmente, né, o município tem que estar buscando essa compra, né, que antes, como a Lana falou antes, a gente pedia palito, hoje a gente vai pedir chip, vamos pedir aparelhos, né? Vão ter dificuldades, como tinha dificuldade de comprar cola, como tinha dificuldade de comprar papel, um monte de coisa, né? E, então, assim, também aquietar, né, a nossa condição enquanto profissional de que nós vamos estar fazendo dentro daquilo que é possível, né? Hoje, toda a nossa rotina, todas as nossas atividades estão sendo pensadas, elaboradas dentro daquilo que é possível, né? Os aparelhos são divididos com uma equipe, né? E a gente tem que ter muito respeito com o colega que também está usando, né? Que precisa usar, de repente, não naquele dia que estava programado, mas aconteceu alguma coisa, ele está precisando. Então, né, eu tenho que ter esse cuidado, né, também de poder avisar o meu paciente que eu não vou poder te atender agora, né, nós vamos atender uma outra pessoa. Então, assim, é tudo uma questão de vivenciar situações novas, né, e com muito critério, muita análise. Essa é uma análise da atividade que a gente está fazendo, né, dia a dia, com todas essas relações sociais que nós estamos enfrentando aí. Estamos encaminhando aí para o final, né? Mas tem duas questões que eu vou fazer, uma para a Lana, para fechar, e a outra para a Silvia, para fechar.
Então, Alana, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como terapeuta ocupacional e professora da UFSCar, né? O que vocês, pesquisadores, vêm desenvolvendo como pesquisa no Departamento de Terapia Ocupacional, né? E como essas pesquisas são devolvidas em ações para a sociedade. O que você poderia nos colocar? Nesse momento, né, em que a universidade ela tá em cena, né, na ajuda e no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novas formas aí da gente também interagir e de fato cuidar, né, dessa situação pandêmica que a gente está vivendo. Eu acho que nós do laboratório, a gente tem uma função bastante importante na produção de conhecimento sobre saúde mental e terapia ocupacional. Normalmente, as nossas pesquisas, elas têm um cunho prático muito importantes, né? Então, essa devolução, né, Paula, ela é muito durante a própria pesquisa, né? Porque, normalmente, ela tem um cunho e uma perspectiva da intervenção bastante importante. Então, quando eu intervenho, vocês deu uma parada. Eu voltei? É porque o seu está travando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Agora melhorou? Então, eu produzo conhecimento já produzindo intervenção. Então, isso já é um jeito, né, de devolver muito para a sociedade o que a gente está pesquisando. É um jeito da gente produzir conhecimento e intervir ao mesmo tempo. Então, no laboratório, a gente tem algumas frentes de trabalho, né? Então, a gente tem a frente de trabalho de formação de profissionais de saúde, a gente tem uma parte do grupo que trabalha com economia solidária, a gente tem uma parte do grupo que trabalha com saúde mental e infanto-juvenil, e aí a nossa interface, tanto com o cuidado do usuário diretamente, quanto com a formação das equipes de saúde, para poderem desenvolver um cuidado efetivo, qualificado, acho que isso acontece também, né? Então, assim, se eu pudesse resumir em poucas palavras, eu acho que é isso. A gente tem um grupo bastante atuante. Nesse momento da pandemia, o grupo está, assim, super ativo, ajudando na produção de materiais educativos também para os profissionais de saúde, para os usuários, produzindo videoaulas, produzindo material digital, fazendo intervenção à distância também, com as equipes e com alguns usuários que estão sob a responsabilidade das professoras, né? Então, eu posso dizer, em poucas palavras, acho que é isso, né? Silvia, eu sei que você falou já sobre isso, mas para dar um fechamento, eu queria que você falasse aí um pouco do trabalho desenvolvido por você enquanto terapeuta ocupacional aí no CRASMA, aí, para a gente fechar. No CRASMA, a gente trabalha mais o ambulatório, né, mais a especialidade. A gente tem desenvolvido alguns grupos, tá? Mas, basicamente, a gente está fazendo um atendimento da TO individual, em grupo, ou então junto com outros profissionais, montando, né, outros grupos também, dentro daquilo que o usuário vai pedindo, vai solicitando, e a gente vai montando, né? Acho que o mais importante é ouvir a necessidade, experimentar, proporcionar, né? E aí a condução disso vai acontecendo. Tá. Pode falar, Paulo, antes de você finalizar, só queria mandar um beijo aqui para a Dani, que foi também minha aluna, minha estagiária, viu, Dani? Também, saudade, que bom te ver aqui. Então, eu quero aproveitar também e mandar um beijo para a senhora Maria de Lourdes, que ela é uma senhora aí com mais de 60 anos,
ela já precisou acompanhar um familiar no CAPS, desde então criou um vínculo, vem acompanhando as lives aí nas redes sociais, né, enquanto cidadã, telespectadora, e isso vem a deixando de uma forma bem mais confortável nesse período de pandemia, onde ela fala que ela vem aprendendo bastante. Isso é muito gratificante para a gente, né? Para nós que estamos aqui do outro lado, vendo que esse trabalho vem ajudando bastante pessoas, sobretudo nesse período aí de pandemia, onde as pessoas são bombardeadas com informações negativas. Eu entendo que é necessário, mas existe um excesso muito grande, né? E isso acaba mexendo muito com o psicológico das pessoas. E eu acho que essas lives vêm direcionando as pessoas a entrarem em contato com conteúdos que de fato façam sentido para a sua vida e venha ressignificando aí esse momento de isolamento social de uma forma mais positiva. Então, deixo o meu abraço e o meu beijo à Dona Maria de Lourdes Alves dos Anjos, que está sempre aqui. Ela é assídua, assim como a Leite, que foi minha aluna, e hoje colocou de forma brilhante tudo aquilo que aprendeu na disciplina que eu ministro, né, que é de saúde mental. E hoje ela trouxe algumas questões aqui sobre isso, que me deixou muito feliz. A Soleil, ela coloca: Silvia, por você colocar o seu próprio celular no atendimento, eu não esperaria outra atitude diante da sua humanidade. Parabéns, sou sua fã, tá? Isso é importante. Obrigada, Soleil. Muito obrigada, gente, pelo carinho que vocês têm me oferecido aqui. E só reforçar, Paulo, que no CRASMA, eu acho que uma característica própria, né, minha mesmo, é de sempre ajudar os pacientes e a equipe a entender que ali é um espaço de saúde, né? Porque muitos vêm com queixa de doença, de dificuldades, e eu acho que se a equipe toda também estiver atenta a isso, o ambiente, ele proporciona, né, para que a gente receba de uma forma diferente, e eles ficam, né, necessitam estar junto, justamente por entender que ali é um espaço saudável, um espaço onde eles constroem. Bom? Daqui a pouco vocês fazem as considerações finais. Alana, quer fazer alguma colocação antes das... Não? Então, gente, eu conversei hoje com a professora Alana Fornereto, que é professora da Universidade Federal de São Carlos, né, professora e pesquisadora, onde desenvolve aí pesquisas no laboratório de terapia ocupacional daquela universidade, e muito contribui aí para as ações nos territórios aqui, tanto na cidade de São Carlos, quanto na região, né, que abarca aí a cidade de São Carlos. E conversei também com a minha grande amiga e grande profissional, a Silvia Montuanelli, que é terapeuta ocupacional, né, aqui na cidade há mais de 15 anos, onde veio desenvolvendo aí projetos piloto, não foi só aquele, eu acho que várias outras coisas, e agregando aí muito conhecimento às equipes, né, por onde ela passou. Então, meninas, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, as informações prestadas à nossa população. Eu aproveito para agradecer a todos que permaneceram aqui na live, a todos que contribuíram com as suas questões, e aí eu fico extremamente feliz. Durante a live fiquei extremamente emocionado, né, com a participação das pessoas, não só profissionais, mas as pessoas leigas, pacientes, e eu acho que é esse o objetivo mesmo desse trabalho que eu iniciei, né, e eu fico bastante contente com isso. Então, agora eu passo a palavra à professora Alana para as considerações finais, e em seguida ela passa para a Silvia, e a gente encerra com um grande abraço aí virtual a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Alana? Que legal, Paulo, que legal, que carinho, que bom trazer a terapia ocupacional para a rede, que bom a gente poder falar disso, que bom a gente poder falar da RAPS, né? Que bom a gente poder falar de possibilidades de atuação, de fato, nesse momento que é tão delicado,
né? E a gente foi falando um pouco, né? Eu e a Silvia falamos bastante de criar espaços de saúde, né? Pensar em inserção social. Esse é um espaço de saúde, né? Criar espaços de saúde na vida das pessoas nesse momento em que se fala tanto de doença, em que se veicula tantas informações, que está difícil filtrar, né? Até o que a gente está vendo. Então, eu acho que essa é a função da terapia ocupacional e me deixou muito alegre poder fazer parte aqui disso com vocês. Agradeço os comentários, as perguntas, pude rever algumas pessoas, né? Não pessoalmente, mas aqui nesse espaço. Então, meu muito obrigada, parabéns pela iniciativa, viu, Paulo? E que bom compartilhar aqui um pouquinho desse tempo com a Silvia. Obrigada a todos e boa noite. Obrigada, Alana. É um prazer imenso poder dividir o espaço com você, como eu disse inicialmente, e agora a gente reforça, né, o quanto foi produtivo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos também, fortalecendo a nossa colocação. Paulo, nossa, não tenho o que dizer para você, né? Eu te conheço há tempos, você é meu fã mesmo, eu te considero muito. Nós temos aí dificuldades, né, por conta dos serviços, por conta das clientelas, porém, eu acho que mais podemos potencializar é essa dignidade de trabalho que você sempre apresentou, sempre fez, desde o primeiro dia que também te conheci, sempre muito comprometido, e então, assim, eu só te parabenizo mesmo por todo esse trabalho árduo que você vem fazendo, trabalhando muito, madrugadas, né, a fio. Então, só mesmo é a sua prática, são as suas ações que mostram quem você é, né? Que é aquilo que a gente falou. E eu acho que esse espaço nos ajuda nisso, recuperar dignidade, né? É um projeto do fazer para ser, e você está fazendo, você é. Parabéns mesmo. Gente, então, obrigado a todos e beijo no coração de todos vocês. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que esse é o nosso trabalho enquanto cidadão, enquanto colega de trabalho, é segurar a mão um do outro e fazer o serviço acontecer, mostrar que nós estamos ali no serviço para ajudar pessoas que de fato precisam da gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Força, Paulo. Vai dar tudo certo. Esse choro é uma emoção de quem faz, né? Não é de quem deixou de fazer. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Que essa é uma emoção forte de muitos anos de trabalho e de que a gente sabe que você vai dar continuidade a isso sempre, tá? Obrigado, gente. E acho que hoje